Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Papo DR. Como você sabe, a cada 15 dias nós temos o nosso Papo DR às segundas-feiras às 20h38. Então esse é o Papo DR de hoje para você que sempre está nos acompanhando aqui na Dias Rosa. Então hoje vamos falar um pouco sobre ICMS. Olá Tiago, um grande abraço, seja bem-vindo. Gláucia, tudo bem com vocês? Conseguem me escutar tranquilo? Vai colocando aí o joinha, vai colocando também a cidade que você está. Então daqui a pouco nós vamos agora, daqui a pouquinho, iniciar o nosso Papo DR de hoje. Sejam todos bem-vindos. Olá Marlon, seja bem-vindo. Obrigado aí, Thiago, pela resposta. Que bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, que hoje nós estamos com a convidada, vai ser Ana Paula. Ana Paula vai conversar conosco sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E agora, como é que eu faço com tanta decisão? Posso, não posso? Qual é a parte que eu vou utilizar? Então, pessoal do Juiz de Fora de Minas Gerais aqui conosco, Azevedo, seja bem-vindo aí conosco. Coloca aí sua cidade para a gente verificar a nossa dimensão. Como vocês sabem, o nosso Papo DR acontece às segundas-feiras de forma quinzenal às 20h38. Então aproveita aí, vai chamando um amigo. Ana Paula já está aqui conosco, ela vai entrar aqui e vamos conversar sobre o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, a sua exclusão e agora como eu vou fazer. Então com certeza você vai ter muita informação neste Papo DR. Pessoal, ô João, seja bem-vindo, Saria de Pernambuco. Sejam bem-vindos, pessoal. Jeane Bispo, um grande abraço. Então, como vocês sempre acompanhando o nosso Papo DR. Jaque, seja bem-vinda também. Então, hoje o Papo DR está muito, mas muito especial. Como vocês sabem, o Papo DR sempre trazendo informações de qualidade para você. Você sabe que o Papo DR acontece às 20h38, então a Ana já está chegando aqui conosco, né? Então vamos ter um papo aí muito bom, muito interessante sobre esse ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, que é uma confusão, né? Posso, não posso, qual é que eu coloco? Então, o pessoal também de Itabaiana, Sergipe, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Papo DR. Então, como você sabe, então estamos juntos com a troca de informação para todos vocês. Então, muito obrigado, professora. Quero primeiro agradecer por essa participação, por ter aceito o convite, né? E sempre o Papo DR é um projeto que já existe antes mesmo da pandemia, e esse Papo DR faz justamente a gente trazer informação de qualidade para os nossos colegas, nossos profissionais. Temos aqui profissionais de várias partes do nosso Brasil, e o Papo DR nem sempre é somente na área tributária e na área contábil, né? Muitas vezes a gente já teve aqui Papo DR falando sobre a nutrição nesse tempo de pandemia, falando sobre o luto nesse tempo de pandemia também, porque o nosso objetivo é trazer informação para todos vocês. Então, Ana, muito obrigado. Eu quero logo te agradecer profundamente por ter aceito o convite. E eu sempre começo o Papo DR, Ana, fazendo a seguinte pergunta: quem é Ana? Quem é Ana Paula? Se apresenta aí para a gente, Ana. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal que está aqui conosco, para que a gente possa realmente compartilhar o conhecimento, né? Rodrigo, primeiro, muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui com vocês, né, nessa noite, que a gente possa realmente discutir um ponto que está tão polêmico, que é essa situação da exclusão da base, do ICMS da base de PIS e COFINS, né? Muita gente fala bastante coisa, mas será que eu posso? Será que eu não posso? Né? Isso está um tema, assim, bem desconfortável. E é a proposta que o Rodrigo me fez, né? A gente debater um pouquinho sobre esse assunto. Quem que é a Ana, né? Meu nome é Ana Paula Haskell. Eu sou, com minha formação, né? Eu sou contadora, pós-graduada em Direito Tributário e sou mestra em Contabilidade pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. Então, a minha cidade sede é Florianópolis, Santa Catarina, né? Eu hoje, na verdade, já um pouco mais de 10 anos trabalho com a contabilidade.
Já tive um escritório, já conheço bem essa labuta que é ser empreendedora contábil. Trabalhei um pouco mais de 9 anos numa empresa de consultoria. E hoje eu dou bastante treinamentos. Eu e o Rodrigo somos professores na mesma instituição, né? A instituição ABSP. Possivelmente muitos do que estão aqui são os nossos alunos, né, Rodrigo? Isso mesmo. Isso. E temos professores aqui também, que eu já vi professores Ah, aqui passando por aqui, gente, né? que maravilha, que bom, né? Que bom. E aí, hoje, né, eu trabalho com a parte de consultoria nos tributos federais. A minha especialidade são os tributos federais, né? Então, a gente acaba estudando os tributos por consequência de tudo isso, né? Então, a minha especialidade é contabilidade de tributos federais e eu promovo consultoria, cursos também e dou aula em várias instituições, como é a BSP, a Unicamp e várias outras instituições de ensino superior. Aí a gente, eu gosto muito de falar também o seguinte, pela essa participação, né? E essa está muito prontamente em aceitar o nosso convite, até porque o seu horário está um pouco diferente do nosso, né, professora? Então, a senhora está aí, onde a senhora está neste momento é de madrugada, né? Mas mesmo assim, se colocou à disposição aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Então, o pessoal está falando vários elogios aí, professora, que É. olhos lindos, tal. Tive aula, então o pessoal falando assim, grande professora, admiro bastante. Então, pessoal, realmente, né, a gente sabe. Esse final de semana eu ministrei aula também numa turma que foi, a senhora ministrou anteriormente, o pessoal falou super bem, então a gente sabe, né, por onde a Ana Paula. Para mim, eu gosto muito de dizer o seguinte: por onde a Ana Paula passa antes, é um grande desafio a gente continuar, né, então faz justamente esse trabalho em si, né. E aí, quando a gente traz essa questão, né, então eu, como tenho a minha especialidade mais é o ICMS, né, a apuração dos tributos, vamos dizer, os tributos estadual, municipal, né, e o simples, então aí acaba tendo esse complemento dessa informação nossa, né. E aí é bem interessante quando a gente começa a falar essa questão, o ICMS, nós tivemos uma live com o professor Fábio, né, Fábio Rodrigues, a gente começou a falar o conceito de insumo, né, para o PIS e COFINS. Então agora que tem decisões recentes, né, sobre essa exclusão de ICMS na base de cálculo, né, do PIS e COFINS, então por que não a gente comentar sobre isso, né? Aí só que eu quero conversar da seguinte forma, professora, então se a senhora me permite, se tem como fazer um contexto histórico dessas decisões todas que às vezes deixa a gente maluco, né? A gente não sabe, vai ler de uma forma, daqui a pouco outra decisão, então tem STF, tem PG, tem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tem manifestação da Receita Federal. Tem como passar um pouco desse contexto? E, pessoal, vocês que estão aqui conosco, quiserem fazer pergunta, fique à vontade que a gente vai aqui monitorando e vai perguntando à professora Ana. O que que aconteceu, né? Como que aconteceu toda essa situação? Por quê? Foi protocolado existia primeiramente uma discussão administrativa, depois se tornou judicial essa discussão, foi levado ao STJ, né, a situação de ser considerado inconstitucional o ICMS na base de um tributo. Por quê, gente? Quando a gente olha o nosso Código Civil, existe lá que a situação de ser considerado inconstitucional, você ter tributo sobre tributo. E quando você vai vender, por exemplo, um produto, né, os nossos tributos indiretos, o ICMS, por exemplo, o próprio PIS e COFINS, eles são tributos indiretos, ou seja, no preço do meu valor do meu produto, né, qualquer coisa que você vá vender, por exemplo, ele está embutido aquele valor para fins da composição do valor final do bem. Então, vamos pensar num valor aí de um bem, né, que eu vou vender. Então, você vai ter o custo fixo, o custo variável, a margem de lucro que você quer ter nesse produto que você está vendendo, né? E aí você embute os tributos indiretos, que é a situação, por exemplo, do meu ICMS inclusive o meu PIS e a minha COFINS. E se for prestador de serviço, você também compõe aí a base, o preço, né? Dessa mesma forma, ao invés de ser ICMS, o seu ISS são os tributos indiretos, ou seja, dentro do valor do teu produto já está embutido um determinado tributo, né? E aí, quando você vai calcular o PIS e COFINS, né, que é a discussão, que é o foco nesse momento, ele já tem, a sua base está embutido o próprio valor daquele tributo. E segundo a Constituição Federal, isso é inconstitucional a gente ter tributo sobre tributo. Só que essa história é longa, né? E olhando para isso, já tiveram várias decisões desfavoráveis ao contribuinte. E essa decisão, ela é de certa forma até um pouco inédita, que é, olha, ok, o contribuinte tem razão,
foi levado inicialmente o protocolo, né, lá em 2007 para o STF, para o STF em 2007. E aí depois veio, né, trazendo toda essa situação da exclusão. E aí, em 2017, o STF, olha, realmente é algo inconstitucional. Lá em 2017, o STF falou, é inconstitucional, sendo favorável ao contribuinte, trazer essa redução do ICMS para fins do cálculo do nosso PIS e do nosso COFINS. Ou seja, gente, algo incrivelmente inédito, pró-contribuinte, trazendo uma redução considerável. Lá em 2017, quando o STF decidiu, sendo inconstitucional, pró-contribuinte, né, nós não tivemos o quê? Uma modulação. Essa modulação não aconteceu. Só poderia fazer essa redução quem entrava com processo judicial. Daí sim poderia fazer a redução conforme o seu processo judicial. E a modulação aconteceria no dia 1º de abril de 2020. Olha a data que isso iria acontecer, né? Logo dia da mentira, professora. Logo dia da mentira. Como assim, né? E quando rolou isso, assim, isso que não vai passar nessa data, eles estão até zoando a gente, né? E realmente não passou, né? E lógico, a gente teve toda a situação da pandemia, né? Enfim, tem todo um histórico no meio de tudo isso, né? Mas isso teve uma modulação em maio de 2021. Que aí começou toda essa história. E aí, eu posso ou não posso? Eu não entrei com a ação, posso ou não posso? Né? Então, a decisão do STF veio para fins da sua modulação em maio do ano de 2021, né? Ou seja, gente, agora, né? É uma coisa super recente. E aí, logo depois, no mesmo mês, que foi uma coisa muito bacana, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda também trouxe o seu processo de entendimento. Realmente, se o STJ está trazendo essa redução, a gente bate o carimbo e faz a modulação. Foi isso que aconteceu. No próprio parecer, pessoal, atenção, o próprio parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que ele é como se fosse, por exemplo, um advogado da própria Receita Federal do Brasil, ele diz que o contribuinte, ele não precisa mais formular um processo judicial, né? Eles não querem mais gastar com processo judicial, eles não querem mais discutir, já é causa ganha pró-contribuinte. Tá? E pessoal, assim, só bastante cuidado, né? É uma coisa desconfortável? Com certeza é, né, Rodrigo? E aqui eu tô falando de um ponto de vista de uma profissional da área contábil, né? E esse desconforto, ele existe? Ele tá sendo discutido, esse desconforto. Mas, gente, o parecer da PGFN, se vocês observarem, ele fala que é indispensável, ele usa esse termo, a gente precisar entrar com um novo processo, porque é uma causa ganha pró-contribuinte. Inclusive, ele fala, né, que o contribuinte tem o direito de retroagir administrativamente desde o dia 15 de março de 2017 e conquistar esse valor através aí de algumas alterações necessárias, né, que seria a PERDComp, não, é FD Contribuições, DCTF, e a PERDComp de compensação e restituição, para que você faça aí essa sua restituição. Então, o parecer da PGFN, gente, ele é explícito, que ele traz, é independente de fazer processo ou não. Agora, né, gente, tá rolando bastante posições, principalmente jurídicas, né? Que eu acho que são sempre bem válidas, porque como esse bate-papo, isso sempre é bem importante, né? A gente precisa ouvir nesse momento, né? A gente precisa ler, a gente precisa refletir sobre o processo. Por quê? Tá encerrado totalmente as discussões? Não. E outro detalhe, né? Apesar da Procuradoria-Geral da Fazenda deixar de forma expressa que o direito ele existe, que é o valor que você pode descontar, além disso, né, o ICMS tacado na tua nota fiscal, e que você pode, inclusive, retroagir administrativamente, está escrito lá no PGFN, a Receita Federal do Brasil, a danada, não larga o osso.
né? Como assim não larga o osso? Ela não publicou, ela, na verdade, ela não revogou a sua instrução normativa 1911, que fala sobre isso, né, no seu artigo 27. Ela não revogou a sua solução de consulta interna número 13 de 2000 e acho que foi 2018, né, que trouxe lá aquelas alterações. Então, ela não trouxe as alterações dentro de uma instrução normativa, que seria para deixar aí o contribuinte mais confortável, né? Porque nesse momento, muita gente pergunta o seguinte, né? Tá, Ana, eu não tenho risco? Gente, área tributária não existe você conviver sem risco, né? Então, a gente sempre, como profissional da área tributária, o Rodrigo aqui comigo também, a gente sempre olha, essa é a orientação, é isso que está escrito. Mas pode, por exemplo, isso inclusive acontece, né? A Receita Federal ter posições diferentes, inclusive da sua própria norma. Isso acontece, gente. Né? É tanto que eu falo muito isso, né, professora? Que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está com o nosso cliente e dizer, ó, isso é certo, né? Então tem que ter muito cuidado, ó, é por isso, aquilo, risco sempre a gente vai correr, né? Então a gente tem que ter muito cuidado no sentido da gente afirmar, porque até porque depois pode acontecer algo contra a gente mesmo, porque a gente foi, né, justamente dando essa posição. Então é como fico sempre dizendo para os nossos alunos, para os nossos clientes também é o seguinte, a empresa é sua, nós damos a orientação, mas a decisão é sua, né? Então é bem importante isso, né? E como a Receita Federal acaba vendo que pode, mesmo que você entrar judicialmente, vai ser ganho, porque já tem outras decisões, então vai evitar também até um custo para ela, né? Então por isso ela está tendo essa posição hoje, mas que pode depois mudar, né? Então são coisas que a gente tem que ter muito cuidado, não é isso? Pode. E isso que o professor Rodrigo está falando é muito importante, gente, porque o que, que a gente precisa fazer e o que, que eu oriento, na verdade, né? Assim como até o próprio professor Rodrigo já colocou aí as cartas na mesa, né? A gente tem que levar para o nosso cliente o que está acontecendo. Ele precisa saber o que está acontecendo, na verdade, né? E a decisão final, gente, é dele. Por quê? O risco e os ônus também estão atrelados à empresa dele. Então, na verdade, né? O que, que nos cabe? Compreender o que está acontecendo, essa questão histórica que está acontecendo, levar isso para o cliente, né? De trazer, inclusive, uma alternativa de uma redução tributária, porque, gente, a gente não está sozinho no mundo, não é só a minha empresa, não é só a minha empresa que decide ou não. Às vezes, a gente tem também uma pressão de quem compra da gente. Eu já peguei um caso que era o seguinte, até, Rodrigo, a empresa era um fornecedor, né? E a pessoa que estava comprando exigiu um desconto por causa da redução do ICMS da base de cálculo. Então, não é só a decisão da empresa, é uma decisão, inclusive, de mercado que a gente está vivendo, né? Que isso, inclusive, pode acontecer, né? Então, gente, o que está acontecendo? Existe, na verdade, uma decisão, né? Que está modulada, inclusive pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda, que ela é como se fosse um advogado, né, da Receita. Então, o meu advogado, imagina eu, Receita, disse que a gente perdeu, né? E a Receita, ela está aí segurando o máximo, né? E na própria decisão diz que você pode excluir retroativamente, né? A partir com o cálculo do dia 16 de março de 2017 e o teu ICMS destacado na nota fiscal. O que a Receita Federal do Brasil ela fez, né? Deixa eu até ampliar aqui a manifestação, porque eu comentei que ela não alterou nenhuma instrução normativa. O que ela fez, ela teve uma alteração dentro do seu manual da EFD Contribuições. Então, o manual da EFD Contribuições, ele traz na seção número 11 e na seção número 12, anotem isso depois até para observar, né? Ele diz como que você deve fazer a exclusão. Né? Então, apesar de não existir de forma, numa instrução normativa, numa solução homologada para todo mundo, né, essa situação, existe uma orientação dentro da IFD Contribuições, dentro da declaração a qual a gente informa, né, as nossas contribuições sociais, né? Mas faltaria realmente aí a Receita se manifestar com mais alguma forma, né? Não, é isso mesmo. Vou até ler aqui, tem um comentário aqui, o pessoal falando, ó, a contadora Maiana dizendo, e a palavrinha mágica é para o nosso cliente dizer, depende, né? Então, depende do que, de cada situação, né? Então, até o pessoal aqui, o nosso professor Josué, já tivemos também uma live com o professor Josué, tá colocando assim,
concordo que a questão de que o comprador acaba exigindo, então são situações, ele está dizendo que concorda com o comprador e está exigindo isso, né? Então, o professor Josué está sempre conosco aqui também, né? Então, o nosso Papo DR, sempre nós temos assim, nossos colegas também que estão sempre nos prestigiando, né? E aí o que acontece são cuidados que a gente tem que ter muito grande, né? E aí, professora, a gente está muito discutindo também a questão do ICMS nessa base de cálculo, mas tem o ISS também, tem uma ação nesse sentido, não tem? Essa Tem. questão do ISS, tem como falar também um pouco sobre esse ISS na base de cálculo do PIS e COFINS? Tem sim. E só um detalhe até antes de a gente ir para essas outras possibilidades, tá, gente? Se vocês me perguntarem, Ana, posso reduzir o ICMS mesmo não tendo entrado com a ação? O meu entendimento é que sim, você pode, tá? A gente fala muito do cuidado, muito dessa situação, mas essa posição também ela é importante, mas sempre levando para o cliente para a decisão. E isso que o professor comentou, o professor Josué, que está aqui conosco, é muito importante, porque se existe uma redução da base tributária da operação, por que que eu que tô comprando de alguém aquela mercadoria não vou usufruir dessa redução? Porque se existe essa redução, ela de certa forma deveria ser levada inclusive para o contribuinte. Às vezes a gente não percebe isso, né? Mas é um direito que deveria ter um reflexo no bolso de todo mundo, gente. Não é só nas nossas empresas. Por quê? O fato de você não fazer, você está aí tendo uma posição extremamente conservadora. Tem empresas nesta posição? Tem empresas que estão esperando a decisão, uma questão mais formal ainda da própria Receita Federal do Brasil. Tem empresas já retroagindo, fazendo cálculo? Com certeza, a gente já estão saindo aí na frente e trazendo, inclusive, uma economia. E tem essa situação, né, da questão da cadeia, porque as coisas não estão isoladas, né? Não estão isoladas esse processo de tributação. Já existe isso também, né? Então, isso também é bem importante a gente sempre observar que as coisas nunca estão separadas. É uma como se fosse uma cadeia, né, de deduções e de informações. Isso também tem que ser muito bem cuidado, né? E aí, gente, vocês observaram que eu falei antes, lá no início, olha, quando você vai formar um preço de um produto, você tem lá o tributo do ICMS e o próprio PIS e COFINS da base em relação àquele produto. Isso também acontece na minha prestação de serviço, né? O meu ISS, ele está embutido no preço daquele meu serviço. Tem algumas exceções, né? Mas via de regra, isso acontece. Nessa situação, gente, com essa mesma decisão favorável, já tem bastante gente já entrando, inclusive, contra a Receita Federal do Brasil, solicitando essa exclusão, inclusive com respostas favoráveis, ou seja, pró-contribuintes, né? Tendo causas ganhas. Só que daí aqui, cuidado, tá? O ICMS existe uma modulação, né? Que é essa decisão que todos os contribuintes podem usufruir, não esquecendo que a gente falou no início da live, né? Dessa situação, desse cuidado, de levar para o cliente, né, o que está acontecendo, falar dos riscos, dos ônus. Ana, você entende que pode? Pode, gente. Mas você pode se incomodar? Pode, né? Com certeza pode. E aí, nessa mesma construção do ICMS, o ISS também entrou nessa briga. Só que quem pode excluir o ISS da base? Quem está com processo judicial. Eu que estou lendo essas decisões, né, que são inclusive pró-contribuintes, eu não posso já começar a reduzir a minha base de cálculo na prestação de serviço, né? Você não pode. Daí já é situação jurídica. Mas saibam que já existe situações favoráveis pró-contribuinte pela mesma construção da inconstitucionalidade de ter tributo sobre tributo, né? Esse é o grande detalhe. Por que estão conseguindo, né? Por essa questão da base do meu produto. Por quê? Se quando eu vou vender o meu produto já tem um valor aqui inserido, né? Eu tenho tributo sobre tributo. E por isso também, né, Rodrigo, que se fala muito da reforma tributária, né? A É, reforma tributária, ela não é só pelo fato que a gente precisa mudar. É porque da forma que está, e se todo mundo entrar na justiça, imagina
tamanho que isso pode acontecer, né? Então, você falar de um CBS, você falar de uma reforma tributária, nesse momento, ele é até mesmo essencial, né? Entendo que a gente deve compreender o que está acontecendo nessa reforma, quais são as propostas, né? Mas também sabendo que as reformas tributárias são projetos, que tudo pode alterar, inclusive pode nunca passar e a gente ficar nesse emaranhado, né? De loucura do sistema tributário que a gente vive hoje, né? É que o nosso sistema tributário, que eu gosto de dizer, é uma lógica totalmente ilógica, né? Então, na verdade, né? Porque a gente começa a verificar tudo isso, né? E eu gosto muito de dizer assim, a reforma tributária já tem anos, desde eu acho que antes de eu nascer já se discutia a questão de reforma tributária, essa reforma, ó, já estamos em agosto, né? E aí tem aquela, pronto, só uma coisa simples que estava para ser discutida, a questão do imposto de renda, né? Então, sai de pauta, entra, sai de pauta e fica aí, então, isso já é uma tendência de que essa reforma, como se pensa que vai acontecer de forma geral, não vai acontecer, né? Esse ano, pelo menos, eu acredito, né? Não acredito muito que vai acontecer de forma geral. E é bem interessante mesmo isso, como a gente fala, na hora de se trabalhar com a empresa, é muito importante também, que às vezes acaba passando, a formação de preço, né? Então, isso mesmo como a senhora colocou, né? Porque eu gosto muito de dizer assim, são os tributos que estão lá na DRE, logo lá em cima, deduções, né? Então tá lá na DRE, lá em cima, onde fala deduções, porque muitas vezes acontece também de até no seu cálculo o pessoal fazer de forma equivocada. Então, a fazer o cálculo como se fosse imposto direto, né? E não ser imposto por dentro da própria base de cálculo, e gera muita confusão e muitas vezes até perda de recursos por parte da empresa, né? E aí, bem lembrado, quando a gente fala muito a questão do contribuinte também estar pedindo, né? O cliente está pedindo esse desconto. E aí, bem interessante quando a gente fala lá na recuperação, né, de um valor indevido, por exemplo, do ICMS, como nós já temos várias decisões que para eu poder me recuperar, eu tenho que também ter autorização do meu consumidor, né? Porque é o que? Eu repassei. Se eu estou tendo isso de volta, quer dizer que quem está ganhando sou eu, mas quem realmente pagou foi o consumidor lá no final. Então, você vê que não é tão simples assim como a gente fala, né? Só chega lá e tirar isso. Então, são situações que tem muito, mas muito problema nesse dia a dia, né? Aí, professora, uma pergunta que o pessoal começa a trazer muito pra gente, né? A senhora que é professora especialista nessa parte. Deixa eu só comentar isso que você tá colocando, que é bem Fica à importante, pode vontade. ser? À vontade. Isso que o professor Rodrigo comentou, gente, isso aqui é essencial e eu sempre costumo falar, né? Você acha, vou fazer uma pergunta aqui pro pessoal que está aqui conosco, né? Vocês acham que a gente paga muito tributo? Alguém Aí, acha que paga muito tributo? coloca aí, pessoal, quem vocês Na acham que a gente paga pessoa muito? física, na pessoa jurídica, o teu tributo, ele é muito alto? O que você acha? Vamos ver se alguém aí se Vamos ver se alguém se manifesta. manifesta aí. Vamos ver. Que aí você paga aí. É muito alto, pessoal? A gente paga muito ou não, né? Ou acha que tá bem pouquinho? Vamos fazer assim uma enquete. Vamos, ó, o Fábio Ó, já começou aí, ó. Sim. Quem mais? Quem mais? eu Eu acho, ó. acho, ó. Juiz de fora em peso aqui É. conosco. Sim, a Sônia, sim. Sim. Eric coloca daí sim, Jeane Bispo também sim, Sem sem dúvida. dúvidas, sem contar da má distribuição de recursos, é isso mesmo, nós temos o tributo e a má distribuição Ó, do recurso, muito, tem países que nem pagam, tem países que pagam mais, né? e olha Sim, só que interessante que a contadora Maiane comentou, né? Sem dúvida, né? E sem contar da mal distribuição. Gente, se vocês pegar, tem relatórios, né, da própria Receita Federal do Brasil comparando a arrecadação de tributos do Brasil com diversos outros países. Lógico, né, gente? O Brasil, ele não pode ser comparado com um país de primeiro mundo por vários motivos, né? Não vamos começar a citar aqui que são N motivos. Mas vocês sabem que o que realmente não é o tributo, é isso que a contadora Maiane comentou, esse retorno. Porque se eu pagar tributo e eu ter uma educação favorável para mim e para os meus filhos, talvez não tenha esse sentimento. Se eu pagar esse tributo e eu ter um lugar para que o meu carro não estrague no meio do caminho, né? Então, por exemplo, eu morava em Santa Catarina, Florianópolis, né? Eu viajei o estado de Santa Catarina de cabo a rabo dando curso. E eu já tive muitos problemas na estrada, né? E eu sei que as nossas estradas não são tão boas. Isso que Santa Catarina é um país de referência, tá? Ainda tem isso, né?
a gente tem que, se a gente passar mal, se a gente não tiver um plano de saúde, você cai num sistema, tudo bem, sistema bom, SUS, ok, mas pode ser que você não seja tão bem atendido. Então, isso que a contadora Maiane comentou, gente, às vezes não é que a gente pague muito tributo, é essa sensação do retorno. Por quê? Além de pagar, eu tenho que pagar escola para o meu filho, eu tenho que pagar a minha graduação, a minha pós-graduação, eu tenho que pagar muitas outras coisas. Então, tá vendo que às vezes não é só eu pagar, e sim essa relação de retorno, né? E uma coisa que eu quero falar para vocês. E se eu falar para vocês que, apesar de a gente pagar muito tributo, muitas vezes a gente paga tributo de forma equivocada e a gente está saindo no lucro por causa desse ponto que o professor Rodrigo comentou, que a gente não sabe nem direito formar um preço de um produto, gente. Então, às vezes, o ponto da discussão, ele não é tão elaborado, ele é mais simples, né? E às vezes nos falta esse entendimento da formação. E por que que o ICMS pode ser reduzido da base de cálculo? Da onde surgiu isso, né? Então, esses conceitos e essa situação, ela tem que ser analisada com muito critério. E por que que eu posso pensar em excluir o ISS, que foi a pergunta do professor Rodrigo, né? Por causa desse processo de ser tributo como tributo, por tributo, né? Tributo sobre tributo, que é inconstitucional. Mas na tua base de cálculo do teu preço, você fez o cálculo incluindo aquele valor? Será que você não está perdendo dinheiro aí no processo? Né? E será que realmente você está tributando o que é o correto, né, no teu processo de tributação? Aqui eu trago vocês para uma reflexão, na verdade, em relação a isso, né? Às vezes, e outro detalhe importante também, né, que eu pego bastante gente assim, bastante gente mesmo, tá? Ah, Ana, eu tenho essa exclusão do ICMS que eu posso fazer, inclusive retroativamente, né? Que foi a ordem dada, foi a ordem, gente, foi dada a ordem de você fazer, se você assim o quiser, né? Não, você pode, na verdade, né? É retroagir É, desde. eu gosto muito de falar o seguinte, como a senhora está falando assim, a verbo, você pode, né? É É, porque assim, na parte tributária é assim, quando é obrigação nossa para pagar para o governo, então eles, você deve, né? Quando aham, é para a gente devolver, ele diz, você pode você pode. fazer. Ele não diz você deve, entendeu? Você pode. Então, quando é benefício nosso, é mera liberalidade, né? Quando é benefício Exato. do governo, é mera obrigação, né? Exato. Então, esses termos, né, deverá ou poderá, eles também são bem importantes, então são danadinhos, né? E aí então veja, você leva para a empresa, olha, você pode voltar desde 2017, vejam só, março de 2017. 2017, 18, 19, 20, 4 anos você pode retroagir. Daí o cliente fala assim, Ana, mas eu quero só daqui para frente, eu não quero mexer lá para trás. Por que que vocês acham que um cliente ele não quer mexer lá para trás? Só quais são os motivos que esse cliente ele talvez não queira mexer lá para trás, né? Lógico, primeiro porque a gente está num momento desconfortável, mas às vezes, em pouquíssimos casos, talvez não na região de vocês, né? Existe possibilidade que o que a Receita não sabe que aquela empresa ela teve de receita de fato é maior do que o valor que ela pode alcançar em relação a uma redução. E atenção aqui, gente, aqui é outro detalhe. Quando você retifica uma declaração, que é o que ela está mandando fazer, retificar a minha IFD contribuições para que eu altere o valor do meu PIS da minha COFINS, tem um detalhe, você abre o prazo Prazo prescricional. prescricional. Então, é porque isso é um problema sério, porque às vezes o que É. acontece? Chega pra gente, muitas vezes, a questão, eu recebi esse auto aqui de infração, já está o débito prescrito. Quando eu vou verificar, né, que como eu sou perito e acabo fazendo esses cálculos, quando eu vou verificar, epa, mas houve uma retificação de declaração, então não está mais prescrito, então tem que ter muito cuidado com essa questão também, né? Porque às vezes chega até pra gente, não, só fica preocupado com o fato gerador lá, mas não fica preocupado com quando foi feita essa declaração que reabre esse prazo. Então, são situações que tem que ter muito cuidado. Então, algumas empresas também têm até receio disso, né? Porque, Uhum. como já aconteceu também, na prática de fazer um débito e crédito, epa, o débito seu está maior do que esse crédito que você vai recuperar aí, porque tem essa questão de risco. Então, são situações que acontecem, né? Eu acredito também que com a senhora também deve acontecer constantemente. Então, são coisas que tem que se analisar realmente essa questão de voltar ou não, né?
É porque quando a gente está falando, a gente, de retroagir, isso está lá no CTN, tá? No Código Tributário Nacional. Se você retifica, como o professor Rodrigo falou, o que você perde, então, por exemplo, você está falando de 4 anos, né? 2017, 18, 19 e 20. Vou retificar agora 2021. Já estava quase chegando nos 5 anos de prescrição. Já estava quase chegando lá da Receita, ó, não querer mais bater na sua porta em relação àquele valor, né? Mas se você retifica, você reabre mais 5 anos. Abre a porta para a Receita Federal dar uma olhadinha mais perto da sua empresa, né? Então, também isso tem que ser colocado na mesa para o cliente, né? Olha, cliente, isso vai acontecer, isso pode acontecer, você pode ser fiscalizado em relação àquele débito por mais tempo, né? Mas, gente, é um direito que o cliente tem. E na maior parte das vezes é um direito considerável e favorável ao cliente, né? Então, ele não pode. O que eu vejo aqui, né? Possivelmente a maioria que estão aqui são contadores, né? Mas se tiver outros profissionais, ou até mesmo, por exemplo, os empresários, né? O que nos cabe como profissionais da área contábil, que eu vejo, né? E da área jurídica, o nosso cliente precisa saber o que está acontecendo. Ele não pode omitir essas informações dele, né? Claro que muitas vezes ele até sabe muito rápido por vários meios, né? Mas nos cabe como profissionais dar a oportunidade e trazer as possibilidades de decisões. E quando você, como profissional, leva essa situação para ele, já leva a decisão com os riscos e ônus. Então, veja a diferença, né? Porque eu também falo muito sobre isso, sobre o valor do profissional da área contábil, né, Rodrigo? Porque muita gente reclama, contabilidade está difícil, a gente não sei o quê. E você como profissional, outra reflexão aqui, você como profissional está fazendo a diferença pelo seu cliente? Você está realmente levando para o seu cliente possibilidades e a melhor forma de decisão? Por exemplo, temos a decisão do STF e da Procuradoria-Geral da Fazenda. Você já pegou esses pareceres? Você já leu esses pareceres? Já construiu essas situações para ele? Para que ele possa observar e decidir? Né? Isso é essencial, né? Para que você realmente traga uma diferença. Fazer a mesma coisa sempre não é. Você vai ser mais um, na verdade, né? Então, esse é um momento histórico que a gente está vivendo. Anotem isso. A gente está vivendo um momento histórico. A gente está vivendo um momento de oportunidades, que você pode realmente consolidar a sua carreira, a sua atividade, construindo isso, né? Construindo essas situações, né? Não simplesmente pode ou não pode excluir. Traz para esse cliente esses riscos e os riscos e os bônus, né? Então, por exemplo, a gente tem lá a decisão. Você falou do prazo prescricional que a gente comentou aqui. Você falou de outros riscos, que eu vou pegar outra fala do professor Rodrigo, se assim me permitir. Fica à vontade. Ele falou da questão do ICMS, vocês observaram? Que para que eu possa tomar o direito a crédito do ICMS, eu tenho que pedir autorização, porque existiu toda uma cadeia em relação a esse crédito, né? Então, o crédito de ICMS, ele é totalmente diferente de PIS e COFINS. E isso a gente tem que ficar muito ligado. Por quê? O crédito, a possibilidade do direito a crédito do ICMS, ele está vinculado porque você é uma pessoa jurídica enquadrada na não cumulatividade. Então, quem tem direito a crédito em relação ao PIS e COFINS? Quem está na não cumulatividade. Via de regra, aqui seriam as empresas do lucro real, né? São todas as empresas do lucro real? Não. São as que estão no lucro real, exceto as que estão lá no artigo 10 da Lei 10.833, porque tem algumas empresas de lucro real que permanecem na cumulatividade, né? Então, via de regra, está na não cumulatividade, exceto a lista que lá está nesse artigo 10 da Lei 10.833 do ano de 2003. Quando você é uma empresa do lucro real, você tem crédito porque você está na não cumulatividade, né? Nessa condição, você te gera o direito a crédito. Se você compra, por exemplo, de uma empresa do lucro presumido, se você compra de uma empresa do Simples Nacional, o teu crédito é porque você é lucro real de 1,65 e 7,6, diferente da regra do ICMS. Então, eu tenho crédito, então, quem vendeu, vou pegar lá uma empresa do lucro presumido, tá?
Quem vendeu para você pagou 0,65 e 3% de PIS. Tá? Se você é não cumulativo no lucro real, você está nessa situação. Teu crédito é 1,65 e 7,6. Veja, é diferente do ICMS. Então, quando você vai olhar para o PIS e COFINS, a gente não pode ir com um vício do que te gera crédito de ICMS. Porque o que está acontecendo agora? Essa ideia que o professor Rodrigo está comentando. Até vou pegar aí a brecha para falar do crédito, né? Porque se na minha saída eu excluo, do meu crédito eu excluo, sim ou não, né? Como que ficou? Primeira coisa, anotem isso. O STF e a Procuradoria-Geral da Fazenda não mexeram no crédito. Eles mexeram aonde? No débito, na minha saída, né? Então, o que eu tenho a possibilidade, né? O direito de recuperar é o meu débito, a minha saída, ok? Então, você vai reduzir o teu ICMS da tua base de cálculo. Quando você olha para o teu crédito, né? Lógico, né, que você tem que observar o quanto você pagou, mas o que te gera direito a crédito é o custo, o quanto você teve que desembolsar para ter aquele direito, né? Isso te gera direito a crédito. Anotem isso. Está lá no artigo 3º da Lei 10.833. Então, se o meu custo para ter esse óculos, por exemplo, foi R$ 100, considerando tudo que você pode recuperar, né? O teu direito a crédito é em relação ao teu custo, esses R$ 100. Só que o que está acontecendo agora, né? O fornecedor vai ter o direito de reduzir esse ICMS, não vai? Porque todo mundo tem o direito. E será que eu tenho que mexer nesse direito a crédito? Olha só que loucura, né? Se eu olho para a questão lógica, não lógica, por isso que essa fala do Rodrigo também eu acho muito legal, né? O processo tributário, ele não tem lógica, né? Eu até brinco que eu explico a lógica tributária, né? Porque a gente pega embasamento da própria legislação. Quem é meu aluno já ouviu isso de mim, né? Eu vou explicar para vocês a lógica tributária. Mas ela não é uma lógica formal, né? Assim dita, né? Por quê? Se a pessoa que vendeu para mim, ela vai poder recuperar, será que eu teria que também retirar esse direito a crédito da minha entrada? Se fosse o ICMS, ok, isso faz parte do processo, né? Mas, PIS e COFINS, você tem um princípio da legalidade, né? O que significa dizer isso? Que você tem direito a crédito porque você é lucro real na não cumulatividade de 1,65 e 7,6. Se você comprou de uma empresa optante, por exemplo, do lucro presumido, que te pagou 0,65 e 3% na tua saída, o teu crédito se mantém 1,65 e 7,6. Então, veja que interessante, né? Mesmo que o camarada pagou menos, eu tenho crédito de 1,65 e 7,6. A decisão não mexeu na entrada. Se você continua tendo o mesmo custo, gente, atenção, o direito a crédito, ele permanece o mesmo valor, né? Só que, o que aconteceu? A Receita Federal, ela não soltou, né? Dizem aí que saiu sem querer, né? Um parecer COSIT número 10, dizendo que internamente eles iriam fiscalizar também retirando da entrada. Veja que absurdo, né? Porque se você olha para lógica tributária de PIS e COFINS, isso não faz sentido. Deveria ser. Exato. Até porque não tem essa vinculação, né? Como a gente acontece lá no ICMS, né? Uhum. Como bem colocado também, né? Quando, eu comprei do Simples. O Simples teve um pagamento bem menor disso, mas eu vou ter o crédito de forma igual. Diferentemente, quando a gente está lá também no ICMS, né? No ICMS, a empresa do Simples, ela pode gerar esse crédito, mas no ICMS que ela recolhe no Simples. Uhum. Então, um dos problemas que eu gosto muito de dizer, né, para os nossos alunos, no nosso dia a dia, é que a gente precisa separar, não existe uma forma uniforme com todos os tributos. Então, a gente precisa realmente separar lá qual é a lógica do ICMS, qual é a lógica do PIS e COFINS, qual é a questão de cada um, porque senão, se a gente quiser trazer tudo de forma uniforme, o que é que vai acontecer? A gente vai cair nesse erro, né? Então, por isso que nós temos lá os nossos professores, né? Nós, lá na BSSP mesmo, temos professores só de tributos indiretos, professores só de tributos diretos, professores só... Por quê? Porque é um mundo que a gente tem em cada tributo, né?
Então, quanto mais a gente estuda, mais mudança tem e a gente acaba vendo que precisa realmente se especializar. E é muito importante isso, como a professora estava falando. Será que a gente já passou para o nosso cliente todo esse processo? E verificar. Sabe o que eu já escutei várias vezes, professor? Eu não vou mostrar não, porque vão pedir para eu retificar tudo e não vou ganhar mais nada. Não vão querer... Oportunidade, né? né? Isso mesmo. Oportunidade. E aí acaba acontecendo muito isso, né? Fica essa preocupação. Ou seja, é um novo serviço, porque você fez o seu trabalho durante o período todo. Então, aí é um novo serviço, é a oportunidade que chega. É justamente também como a gente se reporta para o nosso cliente também. Então, são situações que a gente muitas vezes acaba nem conseguindo vender isso para o nosso cliente, porque já achando que não vou conseguir, porque senão eu vou ter que retificar tudo, ele já me paga mensalmente, e aí eu vou ter que ganhar mais nada disso, né? Mas será que vai ser assim? Aí vem um colega e faz essa oferece, e aí acaba levando o serviço também, né? Isso é bem importante, tá, gente? Como a gente olha para o negócio, né? Porque assim, quando lá em 2017, 2018, 2019, quando você fez a apuração, você fez errado? Não. Você fez utilizando a legislação em vigor daquele momento. Você não errou. Então não é um erro seu e não é uma obrigatoriedade você fazer de graça. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus, aqui é uma oportunidade. Por isso que você tem que levar para o cliente o que está acontecendo. Isso vai ter um custo, né? Isso vai ter um valor e esse valor tem que ser cobrado. Então, será que o teu cliente vai se sentir mais seguro fazendo essa alteração com você ou com outro profissional? Porque se ele quiser fazer, ele vai fazer. Então, se você não falar nada e de forma adequada para ele, alguém vai bater na porta dele, gente. As pessoas estão oferecendo esse trabalho, né? E, inclusive, você pode ficar como, poxa, meu contador não sabia de novo disso, né? É esse profissional que você quer ser? Não, né? Quem está aqui conosco, com certeza não. Então, essa ideia, né? Que primeira coisa, isso tem que estar claro para você. Você não errou. Não foi você que errou. E foi uma situação, veja, sendo discutida desde 2007, que a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional modulou em maio de 2021, dando o direito, veja as palavras, contribuinte, cliente, você tem o direito de retroagir. Vamos pensar e construir nessa situação de retroagir esse valor? Isso com certeza, né? Retificação. Olha só o que você está mexendo, falando só aqui de PIS e COFINS dessa redução, né? O manual da IFD Contribuições, ele te indica fazer o quê? Retificar a tua IFD Contribuições, né? Gerando esse valor pago a maior. Quando você tem um valor de um débito, onde você informa o débito? DCTF. Se você tem um pagamento indevido a maior, para ser liberado uma compensação, o que eu tenho que retificar? DCTF. Então, você tem que retificar EFD Contribuições, DCTF, já 2 declarações. 4 anos, né? Então, mais aí de 80 declarações, mais de 90 declarações sendo retificadas. Mais, né? Bem mais, na verdade, né? E, além disso, para que você possa restituir esse valor, falando da seara aqui administrativa, né? Tirando o pessoal que já entrou com ação judicial, que daí é outro esquema, na verdade, você precisa fazer uma PERDCOMP para cada débito pago a maior. Mais 80 declarações, né? Dá mais, né? Dá bem mais, enfim. Então, bem mais, bem mais. Dá bem mais. Veja um mundo de informações que você tem que retificar. Você tem que colocar uma pessoa do teu escritório, né? Para fazer esse processo. Uma pessoa muito bem habilitada, né? Porque quem mexe com retificações, já falamos de prazo de prescrição, né? Quem mexe com retificação tem que entender que existe todo um processo, inclusive, de fiscalizações que são envolvidas nas nossas declarações, né? E por que o povo, né? Eu falo o pessoal tem medo de PERDCOMP, né? Outro detalhe interessante. Porque não sabe fazer declaração direito, gente. Porque erra a DCTF, principalmente. Porque esquece que é o cruzamento da informação, né?
Exato, isso que o professor Rodrigo está falando. Gente, quando você vai retificar uma declaração, olha para cima dela, olha em cima dela, né? O que que essa declaração está te informando? Ela está te informando isso, isso, aquilo. Exemplo, pegar a EFD Contribuições, que é o nosso foco aqui. O que que é a EFD Contribuições? A EFD Contribuições está lá na Instrução Normativa 1252 de 2012, né? A EFD Contribuições, ela é uma declaração que você deve informar a tua receita. Olha só, a tua receita. Pagou PIS e COFINS, não pagou? Teve incidência de PIS e COFINS, não teve? Não importa. Teve receita? Faz a IFD Contribuições. Tem gente deixando de entregar a IFD porque não paga PIS e COFINS. Está errado, gente. Vocês estão deixando de cumprir uma obrigatoriedade. Além disso, você tem a situação de se houver crédito, também tem a obrigatoriedade. Ou seja, a IFD Contribuições olha de cima. O que a Receita Federal do Brasil está olhando para você? Ela olha nessas informações a tua receita, o teu crédito e, consequentemente, a apuração de PIS e COFINS. É isso que ela vê com a tua IFD Contribuições. E se você apura um PIS e COFINS X e depois você diz, olha, não, esse meu PIS e COFINS não é X, ele é metade de X. Onde você informou esse PIS e COFINS? Dentro da minha DCTF, dentro da minha DCTF, tá? Daí, essa DCTF também, por obrigatoriedade, para gerar o pagamento indevido a maior, você teria que ter aí a retificação. Existem alguns mecanismos que dá para fazer de outro jeito, mas isso que seriam mais, vamos supor assim, para se incomodar menos, vou chamar assim, tá? E aí, por cada PIS e COFINS pago a maior, você teria aí que ter uma pé de compra. Então, imaginem vocês fazendo isso no escritório e vocês não falando isso para o cliente e imaginando que isso seja um valor considerável para ele, né? Poxa, o meu cliente está fazendo eu perder dinheiro, né? É isso E mesmo. aí, como é que tá? Porque alguém vai avisar ele, gente. Então, que seja nós que façamos isso, né? Pega o cliente e faça bem feito, né? Então, isso é bem importante. E nunca esquecendo das consequências, né? Eu gosto até muito de dizer, né, professora, que o que acontece é que nossa relação com o nosso cliente é relação de confiança, né? Então, vem até uma pergunta aqui também. Primeiro, eu quero... Minha esposa chegou aqui conosco também, tá só falando uma live maravilhosa. Então, muito obrigado, Michele. Te amo. Tá sempre aqui conosco, né? Tá sempre me apoiando. Só não me apoia porque eu quero pular de paraquedas, ela não deixa, viu, Ana Paula? Mas o resto, ela tá sempre aqui comigo. E o Vitor também tá perguntando, professor, eu também preciso retificar a SF nesse caso também? Então aí, né, justamente é uma pergunta que está sendo feita aqui pelo Vitor, né? Então, são juntamente essas declarações, né, professor? Então não é só vou lá e faço de qualquer forma, né? Essa pergunta do Vitor é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, tá? Porque assim, ó, gente, eu vou até passar isso para vocês, entendimento que eu vou falar sobre esse F, tá? Uma coisa é o PIS e COFINS, a redução da base. Tem o parecer dizendo que você pode. Ana, posso? Pode. Crédito, preciso retificar o meu crédito lá atrás? É o teu custo. Inclusive, teve o TR3 nessa semana ou semana passada que publicou que essa situação da Receita Federal de tentar excluir, usar essa mesma base para excluir o crédito, não faz sentido, tá? Então, mesmo a Receita Federal com uma COSIT dizendo que iria mexer no crédito, o TR TRT, eu acho, de número 3, disse, olha, não faz sentido isso. Então, realmente não faz sentido, tá? Porque a tua saída, ok, tem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O teu crédito, a Receita está tentando mexer, mas já estão tentando impedir, tá? Porque o teu crédito é teu custo. PIS e COFINS, o que a Receita Federal do Brasil está mandando fazer? Retroagir. Quando você recupera, e daí você vai recuperar um determinado valor pago, pago aí a maior de PIS e COFINS, ok? Então você vai recuperar esse valor pago aí a maior de PIS e COFINS. E aí entra o IRPJ e a contribuição social e as declarações pertinentes a essa informação. Se você, venha comigo, ó, se você era lucro real nos períodos anteriores, se você em 2017, 2018, 2019, 2020, você era lucro real, esse PIS e COFINS você utilizou para deduzir da base de cálculo
do IRPJ e da contribuição. Se você é lucro real, tu leva para a tua apuração o teu resultado contábil com os teus ajustes em relação às adições e às exclusões. Ou seja, esse PIS e essa COFINS, que agora está sendo considerado pagamento indevida maior, ele foi utilizado como dedutível da apuração do teu IRPJ e da tua contribuição social no lucro real. Se você tem o direito de recuperar esse valor, quando você recupera esse valor, isso aqui para ti o que que é? Como você utilizou como dedutível, é receita? Perfeito? Isso é receita para você. E aí, gente, começam os problemas, né? Por quê? Daí tem essa situação. Se você era lucro presumido, não. O problema está no lucro real, né? Porque se você era lucro presumido, você não utilizou aquilo ali como dedutível. Então, se você era lucro real, utilizou. E um detalhe, Ana, hoje eu sou lucro presumido, mas eu era lucro real. Você usou como dedutível, então é a mesma lógica, tá? É a lógica, eu uso muito essa palavra. Então é a mesma situação, porque se você utilizou como dedutível, como despesa, agora é uma receita para você aquele valor. E nessa situação, sendo uma receita, tributa IRPJ e tributa a contribuição social. E os juros que você recebe deste valor? A Receita Federal do Brasil, porque você vai receber esse valor atualizado de Selic. A Receita Federal do Brasil entende que esses juros, isso é receita financeira, para lucro real ou para lucro presumido. Se você é lucro presumido, você tributa o IRPJ e contribuição social. Se você, porque você está na cumulatividade para PIS e COFINS. Se você é lucro real, você tributa e vai para a base, né? Receita financeira, IRPJ, contribuição social, PIS e COFINS com alíquotas diferenciadas de 0,65% e 4%. Mas aqui, atenção, uma dica. Hoje, esse é o entendimento. Está rolando uma discussão judicial no STJ, não no STJ, para considerar isso apenas um acréscimo da minha Selic, né? Então, só vai ter o direito de não considerar isso como receita financeira se o teu cliente quiser entrar com uma ação judicial. Tá vendo? O advogado, ele é necessário. Se ele quer te ajudar não somente a reduzir a saída, pegue esse advogado, utilize esse advogado para poder fixar outras situações e outras teses. E aqui está uma delas, e uma dica. Já está rolando o pró-contribuinte para não considerar esse valor da Selic como tributado como receita financeira. Porque o que está sendo julgado lá? Que isso foi só um aumento e um valor para ser equilibrado em relação à inflação. Justo, justíssimo. Mas, Ana, eu não tenho nenhuma ação. Tributa. Receita financeira, tá? E aí vem a questão do Vitor aqui, que nos questionou, na verdade, né? Se é receita financeira, se foi deduzido a tua base lá do teu IRPJ, da tua contribuição lá atrás, eu retifico ou eu considero isso agora? Está sendo discutido isso, tá? E aqui, gente, eu não vou dizer para vocês que existe uma resposta certa. Não existe uma resposta certa. Vou botar o que eu entendo. Só que tem muitos tributaristas entendendo diferente de mim e eu entendo por que entender diferente, tá? Eu entendo que o direito do contribuinte nasceu pela modulação, que foi quando? Maio de 2021. Então, eu entendo que para fins de RPJ e contribuição social, a tua receita e tudo isso que eu construí com vocês, o direito, ele é em maio. Porque a modulação aconteceu em maio. Se você pegar, inclusive, todas as situações de construção do que é receita, né? Dá para construir sendo maio. Só que, se a Receita Federal do Brasil, ela considera como um pagamento indevido a maior, ela pode sim exigir que eu retifique esse valor lá atrás. E aqui, gente, vem advogado comigo de novo, né? Vamos tentar travar isso aqui. Então, o advogado nesse processo, então veja como está instável essa situação, né? Então, se a Receita Federal do Brasil for por essa situação, você vai ter, olha só onde a gente vai cair, vai ter um buraco, gente. Você vai ter IRPJ e contribuição pago de forma equivocada. Olha só onde a gente vai parar, gente. Tá vendo? Aí vai reverter a situação. Exato. Então, ao invés de eu conseguir valores aí a recuperar, pode ser que essa conta seja negativa para o teu cliente.
Então, essa situação tem que ser levada para o cliente, né? Então, o que, que a Ana Paula entende? O que, que eu entendo? Eu entendo que quando se fala de RPJ e contribuição social, o direito, ele aconteceu em maio. Eu acho muito injusto a Receita Federal do Brasil querer retroagir. Mas eu entendo também, se ela tomar essa posição, eu discutiria, tá? Mas aqui, gente, o grande calcanhar de Aquiles é essa pergunta do nosso participante, tá? É o IRPJ e a contribuição. O buraco pode ser muito mais embaixo, atenção. O cliente precisa saber disso. E a questão da obrigatoriedade da retificação aí da minha ECF, né? Em relação a essa situação. Tem muitos colegas meus assumindo que tem que retificar. Eu acho muito problemático isso. A Receita Federal não trabalha com justiça, né? Quem quer alguma justiça tem que estudar para ser o juiz, para fazer realmente a justiça. Se a Receita Federal puder segurar, ela vai segurar. Não acho estranho ela mandar a gente fazer isso, tá? E considerar um pagamento indevido maior, daí, consequentemente, você pode ter aí um valor, inclusive, não pago de RPJ, porque você vai aí diminuir a tua despesa, né, em relação a esse valor e ter exatamente isso que o professor Rodrigo comentou, reverter a situação. Então, quem é lucro real, bastante cuidado, né? E aí, os nossos advogados, né, porque tem bastante advogados aqui envolvidos nisso. Se vocês aqui estiverem comigo, gente, aqui também é uma oportunidade para o contador e para o advogado. Então, vamos entrar com ação, não necessariamente o que já está decidido, que é a modulação da redução da minha saída, mas vamos travar o crédito e vamos também tentar respeitar que o teu direito aconteceu em maio. Daí sim, gente, chama seu advogado ao seu lado. Esse é o camarada, né? O advogado e o contador tem que andar junto, gente. Porque não é oba-oba. A gente está num momento muito difícil, na verdade, né? Que você tem que ter muito pé no chão, porque existem as consequências. Então, a ECF, eu entendo, não que isso seja uma verdade, que você não precisaria retificar, mas existe um desconforto, tá? E existem profissionais, colegas meus, entendendo que sim, que deveriam aí retificar. Por que que eu entendo que não? Porque o teu direito aconteceu em maio. Ah, mas não é um pagamento indevido a maior? Poxa, se a Receita considerar isso, que eu vejo que há margem, né? Eu tô tentando olhar para defender o meu cliente, né? À margem a gente vai ter um problema, tá, gente? Outro detalhe, vou pegar esse gancho, se me permitirem, falar da ICD, pode ser? Sim, fica à vontade. Então, a ICF tem esse caos. Então, para mim, gente, o calcanhar de Aquiles dessa história não é a redução do ICMS da base de PIS e COFINS, não é retificar a IFD contribuições, não é retificar a CTF fazer PED e COMP, é a questão da minha ECF. Né? É a questão de você mexer no cálculo do teu IRPJ e da tua contribuição retroativamente. Então, anotem isso, tá? Isso ainda vai dar muito pano para manga. E outro detalhe, né? Se você altera em um determinado valor, e a minha contabilidade, né? Eu preciso alterar. Aqui é um entendimento bem interessante, aqui eu não vejo muito problema em relação a isso. Primeira coisa, né? A ECD, que é a minha escrituração contábil digital, onde você leva as suas demonstrações financeiras para a Receita Federal do Brasil, ela não é retificada, não existe retificação de ECD. Ela é substituída. E não trate ECD como se você trata uma DCTF. Né? São coisas diferentes e a ECD, ela é diferente. Não trate ela como uma DCTF. Cuidado com isso, né? E a ECD, ela não pode ser retificada dos anos calendários anteriores, só o último ano até que você entregue a próxima, né? E quando você tem esse ajuste aqui, o reconhecimento nesse caso, no máximo que a gente poderia adentrar aqui seria em ajustes de exercícios anteriores. Né? E aí, inclusive, tá? Isso tá. Se você segue a norma completa ou se você segue a NBC-TG1000, tá? Você faz aí ajuste de exercícios anteriores. Ana, eu sou uma MEI-EPP e eu sigo a ITG1000, né? Que é uma norma mais simplificada. Você pode utilizar a norma que fala sobre isso, né? Que é a NBC-TG1000 faz ajustes de exercícios anteriores, de períodos anteriores, e aí, determinadas situações, reconhece no período que você teve o direito, que seria maio de 2021. Então, a lacuna e o perigo que eu estou vendo dessa situação, professor Rodrigo, é o IRPJ, é a ECF,
aqui está o calcanhar de Aquiles. Aqui a gente precisaria bastante aí do nosso profissional da área jurídica para nos ajudar e vejam isso como oportunidade, né? E o cliente, atenção, cuidado que a gente está falando, né, professor? Cuide do seu cliente. Né? Leve a informação adequada ao seu cliente. Fale dos riscos, dos ônus e dos bônus de toda a situação que porventura você vai decidir. E seja parceiro do teu cliente, né? Essa palavra eu acho fundamental. Você não é um mero prestador de serviços, né? Você é o parceiro junto com o jurídico, junto com qualquer outro profissional, né? Até porque nós, né, nós mesmos somos pessoas justamente de autoconfiança, né, do empresário em si, né? Sim. Professora, estamos chegando ao nosso... Já passamos de 1 hora, viu, nossa live aqui, Sério? viu? Já são as 21h43 aqui, ó. Sempre no final, professor, deixa eu só tirar aqui os comentários rapidinho. A gente tira uma foto, certo? E eu vou pedir para que vocês também que estão aqui conosco, tirem a sua foto aí, depois marca a professora, marca também a loja da Dias Rosa. Então, deixa eu tirar aqui nossa foto. Pronto, certo? Então, pessoal, tirando as fotos. Vou colocar aqui novamente os comentários. Professor, eu quero te agradecer bastante, né, por essa oportunidade de estar aqui, a gente conversando sobre esse tema, que eu sei que tem pano para manga para a gente ficar aí tempos e tempos e tempos, né? Mas, assim, justamente a nossa ideia do Papo DR é trazer realmente, né, informações de qualidade para todos vocês, pessoal. Então, vocês sabem que quinzenalmente nós temos o Papo DR. Cada edição um tema diferente, justamente que é nosso objetivo levar a educação de qualidade, informação de qualidade para todos vocês, certo? Então, eu quero também, a Suzana está colocando aqui que o nota 1000, né? Saudade da pós, né? Então, foi tua aluna também na pós-graduação, né? E aí o pessoal está perguntando se vai ficar gravado, ó, essa live, depois a gente vai colocar lá no nosso canal do YouTube, que é Professor Rodrigo Dias Rosa, certo? Vai ficar assim, vocês podem assistir, fica à vontade, certo? E aí eu quero também dizer o seguinte, professora, vou deixar esse tempo aqui para tu fazer suas considerações finais. Eu sei que a senhora também trabalha com treinamento. Fique à vontade, fala aí pro pessoal das suas considerações finais desse nosso Papo DR. Então, pessoal, muita gratidão, né, de poder passar informações. Eu sou uma apaixonada em dar aula, né, em lecionar. Eu não, por isso até fala, né, já passou o horário, eu nem vejo, né? Os meus alunos que estão comigo, às vezes eu passo das 23 horas, nem vejo. E falo, e falo, e falo. Eu quero fazer um convite a vocês que aqui estão conosco, né, de entrarem lá na minha página do meu Instagram, que é Ana P. Haskell, que é o meu sobrenome com H, Ana P. Haskell. E lá, gente, diariamente eu trago conteúdo gratuito para vocês, né? Inclusive, abro de forma diária caixinhas para que vocês possam fazer perguntas, tudo de forma gratuita. Inclusive, tem um convite para vocês, que quem queira participar, no dia 8 de setembro, logo, logo, professor, eu vou dar uma aula, um aulão, na verdade, né? Um aulão totalmente gratuito sobre possibilidades de recuperar determinados valores em relação à apuração do Simples Nacional, por exemplo. Eu e o professor Rodrigo trabalhamos bastante com o Simples Nacional também, né? O professor Rodrigo mais com a área de Simples, ICMS e ISS, eu mais com a parte federal, simples, lucro real, lucro presumido, entidades sem fins lucrativos, contabilidade, enfim. Tem muita coisa para a gente discutir. Então, o meu convite para vocês, quem quiser se inscrever, o link está na bio, lá do meu Instagram, tá? E a gente vai tratar de forma gratuita nesse aulão sobre várias possibilidades, inclusive de você recuperar muito dinheiro, né? Então, não perca a oportunidade, eu aguardo vocês lá comigo para a gente falar sobre esse assunto. E com certeza, né? A exclusão de CMS da base de cálculo, ainda tem muito pano para manga, ainda tem muita discussão. Leve para o cliente essas situações, essas informações, né? E tenha bastante cautela, bastante cuidado, porque eu entendo que muita coisa ainda vai acontecer. A novela não acabou ainda, né? Com certeza, são cenas dos próximos capítulos, né? Então a Michelle aí Isso. colocou para vocês, pessoal, o arroba da professora, Querida. colocou o arroba nosso da Dias Rosa e o meu arroba também. Então segue aí que nós temos justamente informações para vocês. Fique à vontade, pode usar, pode abusar com as informações. Fiquem tranquilos que nós estamos aqui à disposição para poder mandar informação de qualidade para todos vocês. Professora, muito obrigado, né? Nos encontramos aí
né? Então, boa sorte para ti, para todo mundo que está aqui, né? Para a gente construir a nossa boa sorte, né? Então, Sim. um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Até!